realmente comecei a me emocionar, porque eu lembrei do meu início, quando eu conheci o amor de Deus. Eu tinha 17 anos na época, eu tava grávida, tinha sido abandonada por uma pessoa que dizia me amar, que dizia que queria ter um filho meu, que queria construir uma família comigo. E quando eu engravidei, que eu falei pra ele que eu tava grávida, ele simplesmente me abandonou. Com 17 anos, eu ainda era uma menina. Eu fui abandonada pelo homem que dizia me amar, que dizia que queria ter um filho comigo e me deixou sozinha. E a pessoa que deveria me acolher nesse momento, que era minha mãe, simplesmente falou pra mim que mãe solteira dentro de casa, ela não poderia aceitar, que era pra mim buscar meu rumo. Eu ouvi palavras que vai procurar um barraco de favela e vai ter seu filho dentro de um barraco, mas dentro da minha casa você não vai ter essa criança. Minha mãe era muito tradicional, ela era muito rígida e ela não aceitava. Eu, mãe solteira dentro de casa, sem marido, praticamente uma adolescente, com uma criança na barriga. Então minha mãe me disse simplesmente assim: dentro de casa você não vai ter esse filho. E foi assim que eu conheci a Deus. Na verdade, eu fui buscar Deus porque todo mundo que dizia me amar me abandonou no momento que eu mais precisei. E eu confesso para você que até esse momento, o Deus que eu conhecia era um Deus que punia, era um Deus que castigava, era um Deus que trouxe eu no mundo apenas para sofrer. Eu acreditava em vidas passadas e eu acreditava que eu vim nesse mundo para sofrer, porque lá na outra vida eu tinha feito muita gente sofrer. Então foi assim que eu conheci a Deus. Foi esse Deus que eu conheci. Então nessa época que eu tinha sido abandonada por todos que diziam me amar, aqueles ao qual eu esperei que me estendesse a mão, simplesmente largaram a minha mão. Foi dessa maneira que eu cheguei na presença de Deus, destruída, abandonada, toda ferida e com uma criança na barriga, ao qual eu não sabia nem como eu ia fazer para criar meu filho sozinha. E foi nesse momento que eu cheguei na presença de Deus, na igreja. Aí nessa época eu recebi um convite para ir para a igreja. Eu lembro que era a Igreja Universal. Eu tinha um pouco de preconceito com a Igreja Universal, porque era quando a Igreja Universal estava naquele auge de polêmica, que ela era bombardeada por todos os cantos, ela era muito massacrada, e eu, sem conhecer, eu tinha esse grande preconceito com a Igreja Universal. Mas eu estava vivendo um momento da minha vida que eu também estava sendo massacrada, eu também estava sendo muito humilhada, eu estava sendo desprezada e, sinceramente, foi a única igreja que eu vi uma porta aberta para receber uma pessoa aos pedaços, para receber uma pessoa que, por muitas vezes, eu pensei em até tirar minha própria vida, e eu só não fiz isso porque eu lembrava do filho que eu estava esperando. Então eu precisei adquirir forças da onde eu não tinha, poder levar aquela gravidez à frente e poder, não sei de que maneira, mas criar meu filho sem ninguém, porque eu estava abandonada por todos. E, gente, eu confesso, cheguei lá nessa igreja. Eu tô falando aqui o nome da igreja porque a gente tem que dar honra a quem tem honra. Então foi a Igreja Universal mesmo que me acolheu nesse momento. Foi lá que eu vi assim que eu tinha um valor.
Porque até então eu achava que eu não tinha valor. Eu achava que eu não tinha valor porque todo mundo que dizia que me amava me abandonou, então eu pensava assim, eu não tenho valor nenhum. E foi lá nessa igreja que eu entendi o meu verdadeiro valor, eu entendi quem realmente me amava de verdade. Gente, e na Igreja Universal, quem conhece, ela tem campanha para todos os dias da semana. E cada dia da semana é um tipo de campanha diferente. Aí tinha campanha da prosperidade, campanha da saúde, campanha da família, campanha da libertação, campanha pela busca do Espírito Santo. Então a pessoa chega lá, a pessoa vê qual é o lado da sua vida que precisa mesmo de uma atenção. Aí você é acolhido pelos pastores, pelos obreiros, e eles direcionam você a um dia da semana para fazer a campanha. Gente, e eu tava com todas as áreas da minha vida destruída. Todas as áreas da minha vida eu estava destruída. Então eu entendi que eu tinha que ir para a igreja todos os dias da semana para lutar por cada parte da minha vida que estava precisando de uma restauração. Então eu ia para a igreja de segunda a domingo. Todos os dias eu ia para a igreja, eu ia para o culto, eu fazia campanha. E, gente, sinceramente, lá era o único lugar onde eu me sentia acolhida e amada. E foi lá que eu entendi que Deus tinha um propósito na minha vida. Foi lá que eu entendi que eu não vim para esse mundo para sofrer. Foi lá que me ensinaram que eu vim nesse mundo para ter algo sobrenatural de Deus, para viver algo sobrenatural de Deus. E eu acreditei nisso com todas as minhas forças. E assim eu fiz por anos da minha vida, propósitos e mais propósitos, campanhas e mais campanhas. E até que chegou o momento de eu ter meu filho, eu tive meu filho. Aí nesse momento eu já era uma mulher mais fortalecida, apesar da pouca idade, 17 anos eu já era mãe. Me senti fortalecida pelas palavras de incentivo, pelas palavras de amor, pelas palavras que eu recebi ali, pelos irmãos, pelos pastores, as palavras que eram direcionadas de Deus para mim. E eu confesso para você que foram anos lutando, mas me fortalecendo a cada dia. E hoje eu tô aqui me arrumando para ir para casa de Deus, para cultuar, né, na presença de Deus, na casa dele. E me veio a memória, Deus me trouxe à memória o meu início. E no meu início eu era uma pessoa frágil, era uma pessoa que não tinha ninguém, com uma criança na barriga, sozinha, sem apoio de ninguém, sem apoio do pai do meu filho, sem apoio da minha mãe, sem apoio de ninguém, simplesmente abandonada, largada à própria sorte. Eu era vista como uma pessoa que cometeu um crime, porque engravidar na adolescência, na minha época, era um crime, era visto como um crime. E foi assim que eu me senti naquela época, uma criminosa, por ter engravidado sem casar, por ter engravidado na adolescência. E eu estava sendo punida por todos. E Deus me acolheu naquele momento, eu senti o amor grande de Deus por mim. E eu senti que ali Deus era o único que nunca ia me abandonar. E eu me agarrei nessas mãos fortes que ele tinha. Eu me agarrei e ali eu senti que era a minha única fortaleza, era buscar a presença de Deus. E cada dia que eu buscava a presença de Deus, eu me sentia mais fortalecida. Eu me sentia mais forte para enfrentar os obstáculos da vida. Então eu aqui me arrumando, eu lembrei desse dia. Eu lembrei que lá eu recebi promessas de Deus sobre a minha vida.
E uma promessa que Deus me deu é que a minha geração ia ser uma geração eleita. Gente, nessa época eu passava tanta fome na minha vida. Eu passava tanta fome que eu lembro que quando eu vim do hospital com meu bebê no colo, eu cheguei em casa e eu não tinha o que comer. E quando a gente ganha neném, a gente tá tão fraca, porque é tanta força que você faz. E eu lembro que eu cheguei em casa, eu não tinha nenhum banquete me esperando. E eu amamentando. Aí eu lembro que eu tinha minha avózinha. Minha avó era uma mãe pra mim. Aí minha avó foi fazer um caldo de pé de galinha, porque ela falava que aquilo era muito bom pra quem amamentava. E a minha avó foi lá e fez um caldo de pé de galinha. E ali foi a minha única refeição pós-parto. Só que dentro de mim, Deus já tinha plantado que a minha vida ia mudar. E eu acreditei naquilo. Eu acreditei que Deus ia mudar a minha vida. E eu continuei na luta. E Deus foi me dando promessas. Ele prometeu que a minha vida ia ser transformada, que eu ia ser muito próspera. Ele me prometeu que ele ia me dar uma casa, o meu cantinho, porque até então teve um momento da minha vida que minha mãe me colocou para fora com o meu bebê. E eu fui morar num barraco de favela, de favor. E ali eu fiquei por alguns dias com meu filho. Eu lembro até hoje que teve um momento que eu estava dormindo numa beliche que era emprestada, esse barraco era de favor, e estava escuro, e eu senti um negócio passando na cabeça do meu nenê, e eu achei que era o fio, né, porque tinha vários fios nesse barraco, e quando eu peguei assim, eu senti um negócio parecendo um fio. Quando eu acendi a luz, era o rabo de um rato, ele estava passando pelos caibros do telhado. E esse rato, ele era tão grande, que o rabo dele era enorme. E o rabo ficava pendurado, e conforme ele foi passando, eu tava dormindo na parte de cima da beliche, e o rabo caía de tão pesado e passava pelo rosto do meu filho. Aí ali eu me assustei. Eu levantei com ele e fui dormir sentada no sofá que tinha. E ali eu falava pra Deus, eu pedia pra Deus: Senhor, muda a minha história. Muda, Senhor, muda a minha história. Muda, Senhor, muda a minha história. O que eu preciso fazer, Senhor? Muda a minha história. Mas Deus sempre timbrava aqui no meu coração que aquela história, a minha vida ia ser mudada. E eu me agarrei nisso. Mas foram processos e processos, gente. Foram processos. Mas eu acreditei, eu agarrei na promessa que Deus tinha na minha vida. E teve um momento que Deus abriu uma porta de emprego para mim, porque até as portas de emprego eram fechadas na minha vida. E um dia Deus abriu uma porta de emprego, onde eu pude sair de vez da casa da minha mãe, ir pro meu cantinho com meu filho. E ali eu fui batalhando. Aí um dia Deus me abençoou com uma casa da CDHU, um apartamento da CDHU. E ali eu glorifiquei muito a Deus, porque eu já vi a mudança de Deus na minha vida. E eu já vi que as promessas estavam acontecendo na minha vida. E assim foi. E foi dias após dias, mesmo com luta, mesmo com batalha, mas Deus sempre me honrando, me honrando. Sabe, gente, eu entendi que eu precisava plantar a fé para que eu viesse colher as promessas de Deus. E por mais que eu passei por todo o processo, em momento algum eu deixei de entregar minha vida a Deus, buscar a Deus. Em momento algum eu passei por muitas lutas, o processo foi árduo, sabe?
Mas eu sempre acreditei que aquela história ia mudar, que Deus ia mudar a minha vida. E hoje eu tô aqui me arrumando para ir para casa de Deus. Hoje meu filho já é um homem casado, um pai de família. Aquela casa que Deus me abençoou lá atrás, que era um apartamento, hoje eu deixei ela pro meu filho. Hoje Deus me deu uma outra casa abençoada. Deus me honrou. Eu que passava tanta fome, gente, passava tanta fome. Hoje eu tenho uma microempresa onde eu dou trabalho para outras famílias que conseguem sustentar as suas famílias. E o que Deus me trouxe na memória foi: eu tô aqui hoje me arrumando para ir para a casa de Deus, só que hoje eu não vou mais para pedir. Quando eu vou para a casa de Deus hoje, eu vou para glorificar, para louvar, para adorar e para agradecer a Deus por tudo. Então, você que está vendo esse vídeo, eu quero te falar uma coisa. Se você está passando um processo doloroso, por mais doloroso que seja, às vezes parece que ele não vai ter fim. Às vezes você vai se sentir assim esquecida por todos. Vai ter vezes que você vai se sentir abandonada. Mas não desista de Deus, porque Ele nunca vai desistir de você. Não importa o que você está passando, seja lá qual for o tamanho da sua dor. Confia nas promessas que Deus tem para sua vida. Porque Deus mudou meu cativeiro. Deus mudou meu cativeiro. Então, assim, o inimigo tenta colocar no nosso coração que a gente não tem valor, mas a gente tem sim. O inimigo tenta colocar no nosso coração que nós fomos abandonadas. O mundo pode ter te abandonado, mas Deus nunca te abandonou. E Ele está lá sentado no mesmo lugar de sempre, só esperando você dar uma oportunidade para Ele agir na sua vida. Então não desista, porque hoje eu vou para a casa de Deus apenas para agradecer. Hoje a minha vida é para agradecer. E não é só porque Deus me deu bens materiais, não. Porque Deus resgatou dentro de mim um amor próprio. Deus resgatou dentro de mim a certeza de que eu vim nesse mundo para viver o melhor que Ele tem para mim. Deus resgatou dentro de mim um amor sobrenatural que o Pai tem por mim. E que muitas das vezes foi me negado esse amor aqui no mundo. Então, gente, não acredita nas mentiras que o diabo coloca na sua cabeça, de que você não é ninguém, de que você não vai chegar lá, de que você vai padecer no deserto. É mentira, Apenas confia e nunca se esqueça do amor que Deus tem por você, pela sua vida, pela sua família. Simplesmente confia. Nunca larga da mão de Deus, porque no momento certo todas as promessas vão te alcançar. E foi assim com a minha vida. Hoje, graças a Deus, eu venci lutas, sim. Ainda tem, porque enquanto vivermos nesse mundo, vamos ter aflição. Só que hoje eu sei que eu não estou sozinha. E mesmo em meio às lutas, eu vou até a presença de Deus simplesmente para agradecer. Até pelas lutas que aparecem na minha vida, eu aprendi a agradecer, porque eu sei que eu não estou sozinha. E eu sei que cada luta é para que eu venha passar para o próximo ciclo da minha vida, para que eu venha aprender. Então é isso. Aprenda a confiar no processo, que as promessas de Deus elas vão te acompanhar e elas vão te alcançar. Apenas confie na promessa.